Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso mini curso sobre imaginologia aplicada à odontologia. Na segunda aula, nós vamos falar um pouco sobre as radiografias digitais. E essa aula será ministrada por mim, Fernanda Couto, pela Ana Caroline Souza e pela Júlia Teixeira, sob a orientação do professor doutor Fábio Wilson. A nossa aula foi dividida em introdução, classificação, aplicabilidade na odontologia, radiografia panorâmica, vantagens e desvantagens e, por fim, as referências. Bom, na primeira parte da aula, eu vou tratar um pouco com vocês sobre a introdução à radiologia digital e mais para o final sobre a classificação. Como vocês aprenderam na aula passada sobre as radiografias convencionais, existem algumas desvantagens, como, por exemplo, a alta dose de radiação requerida, a variabilidade de imagem e também o processamento que é um pouco mais demorado. E justamente para buscar alternativas para essas desvantagens que ocorreu o advento da imagem digital. Assim, na radiologia odontológica foram desenvolvidos diversos aparelhos digitais que possibilitam a diminuição da dose de radiação que vai ser absorvida pelo paciente, a eliminação da necessidade do processamento químico e o tempo necessário para realizar o procedimento. Então, pessoal, hoje em dia não é mais uma questão de se, mas de quando a maioria dos consultórios odontológicos passarão a usar essas imagens digitais, considerando tanto a sua precisão como a sua praticidade. A imagem digital, ela pode ser obtida através de duas formas, ou por meio de sensores eletrônicos ou ópticos que são sensíveis à radiação, ou de forma indireta, por meio de radiografias convencionais que são convertidas para o formato digital, com a imagem sendo chamada de digitalizada. Para obter a radiografia digital, é necessário a utilização de todos os equipamentos radiográficos convencionais, que vão desde a técnica, que são aquelas que vocês aprenderam na aula passada, ou seja, o paralelismo e a bissetriz, até a fonte de energia que vai ser utilizada para liberar a radiação. Entretanto, o que vai mudar é que o método de obtenção de imagem vai ser feito substituindo o filme e o processamento convencional por receptores ou sensores e um computador. Falando agora um pouco mais sobre os tipos de receptores, lá na França, em 1987, foi desenvolvido o primeiro sistema de radiografia digital intraoral para a odontologia, que foi feito por meio de receptores de imagem por sensores CCD, ou também chamados de dispositivo de carga acoplada. Esse tipo de sensor, basicamente, é um chip de silicone duro que vai possuir semicondutores que serão sensíveis à luz e aos raios-x. Como eles são sensíveis à luz, eles vão precisar ser revestidos por uma superfície plástica rígida que deve ter no mínimo 8 milímetros de espessura. Além disso, esse tipo de receptor vai utilizar uma fina superfície de silício como a base para a captura de imagem. Então, quando a radiação for liberada pela fonte de energia, as ligações covalentes dos átomos de silício serão quebradas e serão produzidos os pares de elétrons ionizados. Esses elétrons eles vão se dirigir para a porção positiva do sensor, criando uma espécie de vacância de carga. Cada vacância de carga vai corresponder a um pixel e a imagem vai ser formada por milhares de pixels diferentes. Mas afinal, o que é o pixel? Bom, a imagem digital ela vai ser composta por um grande número de pequenos elementos de imagem, que são os pixels. Um pixel ele é tão pequeno que quando nós vemos a imagem no tamanho original, ela parece ser homogênea.
mas se nós dermos um zoom bem grande, é possível perceber os quadradinhos que são os pixels. A cada um desses pixels vai ser atribuído um número, e esse número vai representar a intensidade de cor cinza da imagem. Então, quanto menor o valor atribuído a esse pixel, mais preto ele vai ser. E quanto maior o valor, mais branco ele será. Logo, a imagem radiográfica nada mais é do que um conjunto de vários quadradinhos, que são os pixels, com diferentes nuances de branco, cinza e preto. Outro tipo de receptor de imagem digital é a placa de fósforo fotoestimulável. Esse tipo de receptor é constituído por uma base de poliéster que é revestida por uma camada de flúor de haleto de bário. Então, quando a radiação é liberada, esse receptor vai absorver a energia dos raios-x e vai liberar essa energia na forma de luz. Então, uma fibra óptica vai conduzir essa luz até um sistema de leitura que vai estar conectado ao computador, que vai transformar esse sinal recebido pela placa em um sinal digital, criando a imagem. Uma das vantagens da imagem digital é a possibilidade de ser realizado realces na imagem, ou seja, fazer uma versão melhorada da radiografia, igual quando nós vamos postar uma foto no Instagram e colocamos algum tipo de filtro. Esse realce ele pode ser realizado aperfeiçoando o brilho, então eu posso aumentar o brilho, como vocês estão vendo nessa imagem, ou reduzir o brilho. Além disso, eu posso alterar o contraste. E uma coisa muito interessante dessa possibilidade de realçar a imagem é justamente em ajudar a etapa de diagnóstico. Então, por exemplo, eu tenho uma imagem radiográfica onde eu quero diagnosticar a cárie. Se eu aumentar o contraste entre o esmalte e a dentina para diagnosticar essa cárie, a lesão cariosa vai ficar mais radiolúcida, o que vai facilitar o meu diagnóstico. Também posso reduzir o contraste e nós podemos ainda alterar a nitidez ou suavizar essa imagem, com o objetivo de melhorar a qualidade, removendo algum tipo de distorção ou algum tipo de ruído. O filtro de suavização vai remover os ruídos de alta frequência, que serão vistos como os manchas. E se eu aumentar a nitidez, os ruídos de baixa frequência, que são mudanças graduais de intensidade, serão removidos. Outra alternativa interessante com as imagens digitais é a possibilidade de realizar operações de análise de imagem para extrair informações diagnósticas relevantes. Dentre essas informações, nós temos a medição. A medição ela vai ser realizada por meio de programas que vão fornecer várias ferramentas, como por exemplo, réguas digitais ou densitômetros, para determinar o tamanho ou a densidade de alguma área. Essa imagem ela mostra a medição de um comprimento de um conduto radicular das raízes de um molar. Isso vai ser muito útil, principalmente na área da endodontia. Outra ferramenta é o diagnóstico automatizado. Hoje em dia, já existem ferramentas e processos que possibilitam a automatização da detecção, classificação e quantificação de sinais radiográficos de doenças, o que é algo muito interessante porque vai aumentar a praticidade em realizar diagnósticos, já que eles vão ser feitos de forma automática. Os sistemas de radiografias digitais, eles vão poder ser classificados em indiretos, diretos e semi-indiretos. O sistema digital indireto, basicamente, é como se fosse uma radiografia convencional de qualquer tipo, pode ser tanto intra ou extrabucal, que foi transformada em imagem digital através da captura por um tipo de scanner ou câmera de vídeo que está conectada a um computador.
Portanto, para utilizar esse tipo de sistema, existe a necessidade de scanners específicos que devem possuir um acessório chamado de leitor de transparência, que vai permitir a captura de imagens que são transparentes, que é o caso das radiografias, o que não seria possível com um tipo de scanner convencional. Já no sistema digital direto, o filme radiográfico ele vai ser substituído por um sensor do tipo CCD, ou dispositivo de carga acoplada, que eu já expliquei anteriormente. Outro tipo de receptor é o CMSO, que são sensíveis à luz e aos raios-x. Esse tipo de receptores, eles vão possuir um cabo de ligação com o computador que vão converter diretamente a energia do feixe de raio-x em um sinal eletrônico, fazendo com que a carga seja amplificada e convertida pelo computador em um sinal digital, aparecendo no monitor em segundos. Já no sistema semi-indireto, ele vai utilizar placas de fósforo como receptor. Esse tipo de sistema não vai possuir um cabo de conexão entre o computador e o receptor e vai apresentar um tipo de tamanho e espessura semelhante ao filme convencional. Nesse tipo de sistema de leitura, que vai ser conectado ao computador, ele vai transformar o sinal recebido pela placa óptica em um sinal digital e isso vai demorar cerca de 20 a 30 segundos. Após o escaneamento, o receptor vai ser dessensibilizado, tendo as imagens apagadas e podendo ser reutilizado. Então, pessoal, a primeira parte da aula foi isso. Eu espero muito que vocês tenham aproveitado esse conteúdo. Não esqueçam ainda de conferir as outras duas partes dessa aula e de responder ao pré e pós-teste, porque vai ser importante para a presença de vocês no nosso minicurso. Muito obrigada!